Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, Sra. Presidente. Em nome do PSD, quero reconhecer a persistência, diplomacia e capacidade de trabalho dos autarcas aqui representados pela Sra. Presidente Luísa Salgueiro, ao ponto de terem conseguido, ao fim de tantas insistências, o término da contribuição dos municípios para a ADSE. Contribuições essas manifestamente injustas por 3 razões. Primeiro, tínhamos entidades de primeira que não pagavam contribuições para a ADSE, a Administração Central, e entidades públicas de segunda que tinham que pagar essas contribuições, os municípios. Segundo, com as transferências de competências, essa injustiça acentuou-se, pois no seio dos próprios municípios passaram a coexistir trabalhadores pelos quais os municípios tinham de pagar a ADSE com colaboradores que não tinham de o fazer, os funcionários integrados ao abrigo da transferência de competências. Pois o acordo é claro quando diz que a esses trabalhadores será aplicado o regime da ADSE e do Serviço Nacional de Saúde dos trabalhadores da Administração Central Direta. Por último, as verbas pagas à ADSE não seriam investidas no território e na qualidade de vida das suas gentes. Assim, passa-se de um modelo de cotização injusto para um modelo de cotização exclusivo dos beneficiários, quiçá com necessidade de reforço da verba do Orçamento de Estado. Contudo, esta decisão é tardia e coxa. Tardia porque é uma reivindicação antiga dos autarcas. Tardia porque o PSD, em 2022, apresentou a proposta de terminar com as contribuições dos municípios para a ADSE, que obteve o voto contra da maioria PS. Com esta medida, mais uma vez, o Governo foi atrás das propostas do PSD. E muito bem, em boa hora. Coxa, porque a proposta de lei não apresenta prazo limite para a ADSE cumprir com as suas obrigações legais. Pergunto, a Associação Nacional de Municípios sustenta como prazo adequado os 30 dias? Que diligências é que fez para salvaguardar esse prazo? A Associação Nacional de Municípios garante aos municípios que, no limite, em fevereiro de 2024, deixarão de pagar as contribuições à ADSE? No seu relatório, a Associação Nacional de Municípios refere um conjunto de medidas que considera insuficientes e negativas. Quero dizer-lhe, Sra. Presidente, que muitas dessas medidas são preocupações do PSD e foram objeto de propostas ao Orçamento de Estado de 2022. Presumo que saberá qual foi o acolhimento junto da bancada da maioria PS. Votaram contra todas as propostas apresentadas. A maioria PS votou contra a proposta do PSD que propunha a clarificação e inclusão na taxa reduzida de 6% das empreitadas relacionadas com infraestruturas básicas, designadamente de distribuição de água, saneamento de águas residuais e de resíduos sólidos, promovidas pelas empresas intermunicipais com gestão delegada. A maioria PS votou contra a proposta do PSD para reduzir o IVA nas refeições escolares. A maioria PS votou contra a proposta do PSD de isenção ou redução do IVA nos serviços públicos prestados pelos municípios, em especial o da iluminação pública. A maioria PS votou contra a proposta do PSD que visava a eliminação da contribuição autárquica para o audiovisual relativamente a equipamentos e serviços municipais, como sejam semáforos, cemitérios, iluminação pública, programadores de rega de jardins, furos de captação de água, painéis informativos, instalações sanitárias públicas, fontes luminosas, estações elevatórias de água e de esgotos, entre outras situações onde não faz qualquer sentido o pagamento de contribuição audiovisual. E a maioria PS votou contra.
Por coerência, convicção e lealdade política, devo dizer-lhe que o PSD voltará a apresentar estas mesmas propostas e acrescentará outras que nos pareçam de absoluta justiça e essenciais na melhoria da relação do poder central com o poder local. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para concluir, Sr. Presidente, o que muito nos preocupa e surpreende, Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, é que, ano após ano, reiteradamente, a Associação Nacional de Municípios apresenta um conjunto de medidas insuficientes e negativas que, na sua maioria, se repetem todos os anos e também, reiteradamente, emite parecer globalmente favorável. Muito obrigado.